Você já imaginou ser amigo de pessoas que pensam diferente de você? Seja na política, na religião, no futebol. Tem um amigo, por exemplo, que curte um estilo de música que você não costuma ouvir ou que possui hábitos distintos dos seus? Saiba que algumas pesquisas revelam que ter amigos pertencentes a outros grupos sociais pode ser muito bom para todos nós. E a gente vai descobrir o porquê disso agora. A gente está recebendo aqui no estúdio os nossos convidados, a psicóloga Jamile Façanha, tudo bem? Tudo bem. E também os publicitários e amigos, Tiago de Oliveira e Paulo Guerra. Olá, meninos, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Queria que a gente começasse falando então como que nasceu essa amizade, onde que vocês se conheceram? O Tiago trabalha na agência onde eu vinha trabalhar, né? Nesse curto espaço de tempo, de 4 meses para cá, que nasceu essa amizade. E logo quando eu entrei, ele me ajudou muito na função que eu exerço hoje. E aí a gente foi conversando, trocando algumas ideias, batendo papo nos momentos mais de almoço, por exemplo, final de expediente. E a gente descobriu que a gente tinha muita coisa em comum. E logo no primeiro final de semana, logo depois de eu ter entrado na agência, eu chamei ele para ir para minha casa. Tá. O mais bacana foi que ele entrou numa quarta ou quinta-feira e na quinta-feira mesmo ele já convidou pra gente, sei lá, eu e minha noiva ir conhecermos a casa dele, sendo que não deu certo, né? E a gente foi no sábado. Foi até bem inusitado porque uma pessoa que você conhece há 2 dias, a gente não tem assunto, não tem papo, você não sabe os gostos, né? Exatamente essa questão, mas foi tão bacana que a gente passou o sábado, né? A gente se divertiu tanto que parecia que a gente se conhecia já há muito tempo. Mas e aí, quando que vocês começaram a identificar as diferenças entre vocês? Como é que foi? Pronto. Nesse dia a gente já começou a ver algumas diferenças. Quando eu cheguei lá, tava tocando sertanejo. Mas não era tanto por minha causa. Era mais por causa da minha noiva e a gente pensava que, como é uma coisa universal, que todo mundo gosta, então vamos deixar ali a música de fundo para criar um ambiente bacana, pensando que gostamos, né? Mas ele não falou nada. Sim, educado, né? Primeira vez, mas aí você gosta de que estilo musical? Não tem nada a ver com sertanejo? Não tem nada a ver com sertanejo. Eu gosto muito de rock, gosto muito de reggae. Aí a gente já começou a ver algumas diferenças, né? E aí, doutora, hoje as amizades, elas terminam por discussões até nas redes sociais, né? Seja por política, até gosto musical, enfim. O que está acontecendo? A gente está mudando a maneira de se relacionar? Eu acho que a gente está ficando mais intolerante, né? Isso é um fato, né? A gente tem bem menos tolerância ao novo. É mais fácil hoje, em geral, a gente excluir da nossa roda aquilo que a gente não concorda do que a gente ouvir aquele ponto de vista, refletir sobre aquele ponto de vista, de repente até dizer, em certa parte eu lhe dou razão, mas eu permaneço com a minha opinião e saber administrar essas divergências. Eu acho que a grande diferença hoje é que as opiniões são mais publicadas, então a gente tem explícitas, né? A gente tem mais acesso a isso, então às vezes pessoas que há alguns anos atrás a gente não chegava a discutir sobre política, hoje a gente sabe o que é que ela pensa sobre política porque ela postou de alguma forma isso nas redes sociais. E aí vai gerando mais essa intolerância. Eu prefiro cortar a relação do que trabalhar aquela relação e poder conviver melhor com aquela pessoa, respeitar com as menos, diferenças. Né? Isso. Claro. E aí, como é que vocês fazem para conviver com essas diferenças? O estilo musical talvez seja um pouco mais fácil, né? Você fala, ouve meia hora de sertanejo, depois coloca meu rockzinho mais meia hora, a gente equilibra. Mas e outros tipos de diferença que vocês têm descoberto aí ao longo dessa amizade? Como é que vocês têm feito pra Olha, eu acho conviver? que uma diferença que a gente pouco teve a oportunidade de conversar, mas a gente chegou a conversar e que é um tema muito polêmico, é a religião. A gente diverge em alguns momentos sobre esse tema, sobre futebol. E a gente procura sempre, com uma boa amizade saudável, a gente respeitar a opinião do outro, a gente escutar, como a doutora estava falando, a gente refletir um pouco também sobre o prisma do outro, sobre o outro ponto de vista, mas é um assunto bem delicado e que a gente tem alguns pontos divergentes nele. E, Jamile, como que você acha que a gente pode ser mais tolerante, sabe? Praticar mais a tolerância em relação às diferenças das pessoas, assim, sem querer mudar as pessoas, né?
Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que eu não preciso convencer o outro do meu ponto de vista, eu não preciso ter razão o tempo todo, eu não preciso entrar em queda de braço com um amigo para que a minha opinião prevaleça. Então a tolerância ela está muito ligada a isso, você entender o ponto de vista do outro sem precisar embarcar nisso e também sem querer convencê-lo sobre a sua própria opinião. Se abrir para essa troca, é isso que enriquece. É o respeito, né? Claro. Ai, gente, então muito obrigada. Feliz Dia do Amigo para você. Obrigado. Obrigada.